Mais uma vez, boa noite a todos. Como eu já disse, realmente eu estou muito feliz em estar podendo estar aqui numa data tão próxima ao aniversário do meu batismo, né? Eu faço aniversário de vida dia 3/7 e, espiritualmente falando, no dia 5/7. Então, é muito próximo, né? Meu aniversário da minha nascimento, né? Para Cristo. E isso foi feito aqui, eu agradeço muito. E a oportunidade de estar aqui é sempre gratidão a Deus e ao casal que me convidou. Mas, como vocês já sabem, o tema que nós vamos estudar essa noite tem o título de Uma Família com Propósito. Vou olhar para lá, é melhor. Uma Família com Propósito. E eu queria, assim, trazer para vocês base bíblica para que a gente possa entender para que realmente Deus nos colocou aqui como família, qual é o propósito da família, qual seria a base bíblica para isso, para que a gente possa entender que não é à toa que a família é alvo do inimigo de nossas almas. Assim como o sábado é a família, né? Que foram criados antes do pecado e hoje é alvo de muitos ataques do inimigo de nossas almas. Agora, é importante a gente saber por que Deus nos criou, né? A família, qual o propósito, né? Eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Por exemplo, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o propósito, o plano de Deus, o plano do Senhor para a sua família? A ideia desse sermão é que a gente possa, aos poucos, ir entendendo de onde partiu e o que a gente pode fazer para que a gente possa ser mais assertivo nessa atuação, né? Para que possa realmente atender às expectativas de Deus em relação à questão da família. E tudo começa, né, na criação. Então, a gente vai pegar uma base bíblica, porque a família é a coroa da criação. Se você for lá na criação, você vai ver que tem uma passagem bíblica que nós vamos abrir agora a palavra. E aqui eu vou pedir só o Gustavo, né, para que a gente possa clicar aí para a pessoa ver a passagem que nós vamos estudar. Vamos ler Gênesis 1, 26, 28 e Gênesis 2, 18, que é o início de todo o contexto envolvendo a origem da família, tá certo? Bem no início mesmo da Bíblia, né? Nós temos aqui a base para que a gente possa desenvolver esse estudo. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora, já que a Bíblia está aberta em Gênesis 2:18, bem pertinho aí, só para completar essa parte introdutória. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pronto, todo o ponto de partida em relação à família está pautada nesse contexto da criação. Só que, do mesmo jeito que nós temos a certeza absoluta que a família é algo primordial para Deus, lá fora as pessoas têm detonado a família propriamente dita, né? E aqui nos registros que eu fiz aqui, tem pessoas que até fazem um certo desfeito em relação à estrutura tradicional da família, conforme a Bíblia posiciona e nos ensina. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que a gente possa entender esse propósito que nós temos para colocar a família dentro do contexto que Deus quer para nós, eu trouxe 3 passagens bíblicas que vão ser projetadas e a gente vai
refletir nelas para que a gente possa avançar nesse estudo. A primeira passagem que eu quero colocar é uma pergunta que vocês vão responder com as passagens bíblicas que vão ser projetadas. A pergunta está no slide seguinte, por favor. É o seguinte: o que um cristão e uma família cristã devem priorizar para terem uma vida com propósito de Deus? Eu busquei respostas em 3 passagens bíblicas que a gente tem que refletir. Não vou detalhar muito em função do tempo, mas é autoexplicativo. A primeira, pode clicar, por favor? Está em Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, para que a gente possa dar passos a caminho de sermos assertivos no propósito de Deus para a nossa família, a primeira coisa é colocar o quê? Primeiro, Deus. Inclusive, é um projeto da igreja já há alguns anos, né? Primeiro, Deus. Se nós não fizermos isso, nós não vamos atender os anseios de Deus para que a gente realmente seja uma família com propósitos. Quando eu falo com propósito, é com propósito de Deus. Então, primeiro, na família, tem que ter Deus. Logicamente, onde eu falo família, primeiro ter Deus, é porque nós temos que ter relacionamento com Deus. E uma parte que você não pode abrir mão, nem eu, é a oração e o estudo da palavra. E mais na frente nós vamos entender a importância também do testemunho. São 3 pontos importantes nesse contexto da gente cumprir o propósito de Deus para a família. A segunda passagem que eu quero dar ênfase está em Salmo 119,4. Vocês não precisam abrir a Bíblia, porque vai ser projetado. Pode clicar. Eu acho muito importante, o pastor Bulhão dá uma ênfase muito grande num sermão que ele tem sobre esse tema, porque o Salmo 119,4 diz que tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É uma palavra que às vezes passa desapercebido, mas Deus não nos dá sugestões, não nos dá assim, opções, ele nos dá mandamentos, princípios, orientações que é para ser seguido. Então, quando fala à risca, se nós seguirmos à risca o que está na Santa Palavra, nós vamos cumprir os propósitos de Deus, sim, para a nossa família. Amém? A complicação vem quando a gente começa a contemporizar, começa a fazer ajustes, adequações ao nosso querer. E aí a coisa começa a complicar. Por isso, a orientação de ser cumprido à risca. Próxima passagem, que é a terceira, eu acho muito importante que a gente tenha entendimento o que Deus realmente tem para nós em relação à parte de planejamento. Quais são os planos de Deus para nós? Porque quando você fala uma vida com propósito, em outras palavras, eu posso pensar que é uma vida com planos, né, com intuito, que tenha alvo, né, que tenha uma intenção e que tenha significado. Mas o importante é você saber que existe uma orientação bíblica que está em Jeremias, né, que está projetado na tela, 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu pergunto, se depender de Deus, Ele quer que a nossa família seja ou não seja feliz? Totalmente feliz. O plano dele é de sucesso absoluto. Agora, não esqueça de colocar primeiro Deus, seguir à risca as orientações que Ele nos dá, e aí sim, os planos de Deus, no tempo de Deus, vai acontecendo naturalmente. Lógico que às vezes são muito diferentes dos planos e projetos que nós temos, mas é assim que Deus trabalha. E a família, para ter os propósitos de Deus, tem que seguir essas orientações. Não é fácil, mas tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O próximo slide. Qual é o conceito e os propósitos da família na Bíblia?
Eu trouxe aqui um conceito, só para... Não vai dar para vocês ler, mas eu vou reproduzir aqui qual seria esse conceito com base bíblica aqui. A família é uma instituição estabelecida e criada por Deus. Biblicamente, é constituída por um pai, uma mãe e filhos. Do mesmo modo, a Bíblia apresenta uma estrutura modelo funcional. Essa palavra aqui eu acho muito importante. Hoje em dia, é mais comum famílias funcionais ou famílias disfuncionais? O que vocês acham? Disfuncionais. O que é funcional? É quando tudo funciona. Papel de pai, de mãe, né, de esposo, de esposa, de filhos, Deus aqui no contexto, as coisas funcionam com normalidade. Mas como é que ela se torna disfuncional? Quando as coisas que eram para funcionar com normalidade começam a ter disfunção. Aí o pai já não tem a função de pai, a mãe já não tem função de mãe, o filho já não respeita o papel de pai e mãe, e também não tem comportamento de filho, e aí começa esse contexto, tem a questão dos parentes também, que estão relacionados nesse contexto, que também tem que ser considerado, que a Bíblia também leva em consideração os parentes, no contexto da família, né? Então, o que seria, então, a família funcional sob a ótica dessa questão? É uma família que pratica o amor, né, o respeito, o cuidado, o aconselhamento, a proteção, a liderança, tudo isso são aspectos fundamentais para uma família funcionar com normalidade. Se você tem uma família que pratica os verbos amar, respeitar, cuidar, aconselhar, proteger e liderar, você vai ter, com certeza, uma família que vai atender aos propósitos de Deus. E aí eu estava estudando e vi algo interessante numa passagem bíblica. Pode dar um clique, Gustavo? Nesse slide mesmo, tem só um clique que tem uma passagem bíblica aí no meio. Mas eu vou dizer aqui qual é. Deuteronômio 6, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, só para a gente entender por que foi tão importante naquelas orientações de Moisés com relação à família, essa passagem aqui, e nos estudos que eu estava fazendo, me veio a atenção para dar um registro aqui especial nessa passagem. Deuteronômio 6, é de 5 a 9, mas nós vamos ler precisamente o 6 e o 7, que é o que eu quero dar uma ênfase em relação à família com o propósito de Deus. Amém? Então, aqui, Deuteronômio 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Inculcar o quê na mente dos filhos? Orientações que vêm de Deus para que eles possam formar uma geração que adore ao Deus verdadeiro, da forma como deve ser. Agora, isso é uma responsabilidade de quem? Inculcar. Dos pais. Então, não tem como você querer ter gerações futuras que sigam à risca as orientações de Deus, se essa orientação aqui não for seguida. E olha que nós estamos falando do livro de Deuteronômio, na época de Moisés. E a pergunta é, será que hoje os pais têm esse tempo para inculcar na mente dos filhos essas orientações que estão todas baseadas aqui na Santa Palavra? É só uma interrogação, porque muitas das vezes a disfuncionalidade vem dessa base de que os pais não estão funcionando como deveriam funcionar. E aí, se os pais têm atividade disfuncional, automaticamente vai formar filhos, o quê? Disfuncionais, que vão formar uma nova geração disfuncional. Eu estava vendo um pregador dizendo que, quando você tem uma família funcional, que tudo está funcionando direitinho, a casa é um ambiente de paz, é um ambiente de muita harmonia, algo muito gostoso de você curtir. Mas, quando não tem isso, pode virar uma FEBEM. Foi esse o termo que o pregador usou. Delinquentes em ação. Não sei se vocês já conheceram famílias com esse perfil, mas é complicado. E existe, vocês sabem disso. Mas o objetivo de Deus para ter uma família com propósito é que essa família
seguindo as orientações que estão na palavra. Pode dar um clique, Gustavo. Eu não vou detalhar por causa do tempo. Eu não vou detalhar, mas só para vocês entenderem. Aí tem 4 blocos de passagens bíblicas para cada função envolvendo mãe, esposa, né? Pai, marido, filhos e também tem para parentes. Nós não temos tempo para entrar nesses detalhes de passagem bíblica, mas é muito fácil de você ter acesso, e também, se você tiver interesse, eu posso depois compartilhar essa apresentação com vocês. Posso deixar aqui também na igreja, depois, se vocês tiverem interesse, mas são passagens que, se realmente forem estudadas e praticadas, elas vão tornar a família mais funcional, cada um cumprindo o seu papel, a sua função. Agora, é importante saber que o objetivo de Deus é que a gente seja feliz na família. Então, eu trouxe para vocês, e eu vou ler aqui em voz alta, porque não vai dar para vocês ver se ler, os mandamentos para a felicidade da família. Normalmente, numa atividade de evento de treinamento, coisa desse tipo, um seminário, a gente pode detalhar mais. Mas aqui, em função do tempo, eu vou citar o que poderia ser feito numa família para que essa família seja mais feliz. Primeira orientação que está ali escrito é: valorize a presença um do outro. A valorização é fundamental na vida de um casal. Valorizar, elogiar, validar, tudo isso é muito importante. O segundo mandamento, nessa lista de mandamentos, é o tempo. É o principal ativo da família. Usem a seu favor. Notem que a foto registra o momento que a família está dedicando um tempo para a família. E isso é muito importante para que a gente possa atingir os propósitos de Deus para a família. Tempo. Terceiro, tenham intimidade, sejam amigos e cúmplices de aventuras. Ou seja, o casal é importante que ele tenha, além da intimidade, mas amizade a ponto de terem aventuras a dois. Isso também é importante. Quarto, não levem a vida tão a sério a ponto de perder a graça. Mas calma, tem o próximo. Nem levem tudo na brincadeira a ponto de perder a seriedade. Então, o que tem que ter? Equilíbrio. Né? Isso tudo vai gerando o quê? Uma família com o propósito de Deus. O próximo, perdoe e não fique remoendo o passado. Então, o perdão é fundamental para que a gente possa ter uma família com o propósito de Deus. O próximo, busque se alimentar de maneira saudável. Isso, a igreja ela é muito bem, né, abastecida de orientações, de literatura. O que falta, às vezes, para nós é a prática, né? E isso vem com o tempo. O Espírito Santo vai atuando, a gente vai pedindo, e aquilo que era muito comum na época que não era aqui da igreja, a gente vai vendo que realmente faz bem para a saúde, principalmente aqueles 8 remédios naturais, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? O tempo aqui não dá para a gente detalhar, mas é fundamental. O outro mandamento é: estimule a prática de exercício físico, que está dentro dos 8 remédios naturais. O próximo, proponha mais momentos juntos. Quanto mais momentos juntos o casal, a família tiver, mais vai ter assertividade a cumprir um propósito para a família e um propósito de Deus. O próximo, invista em terapia de família presencial ou online. Tem pessoas que acham que isso aqui é uma bobagem. E não é. Porque nem sempre a gente vai resolver as questões só com a parte teológica. A parte das emoções, a parte dos sentimentos, elas precisam ser tratadas com pessoas que têm capacitação para isso. Preferencialmente cristãos. Eu aconselho sempre terapeutas que tenham base cristã. Senão pode dar um curto-circuito na nossa mente. Ok? Próximo, respeite a individualidade de cada membro da família. Cada membro da família tem que ter a sua individualidade respeitada. Mesmo sendo uma só carne, mas, em determinados contextos, a gente tem que manter
a questão do livre-arbítrio e a pessoa tem que ser respeitada na individualidade. O próximo, memorize promessas bíblicas de Deus sobre a família. Isso também é muito importante. Por isso, aquela listinha lá, pai, mãe, filho, parentes, ali tem passagens bíblicas bem interessantes para que a gente possa memorizar, e isso vai ajudar muito a gente ser uma família com propósito de Deus. Outra orientação importante é erigir em seu lar o altar de oração, sempre que possível, manhã e noite. Então, essa parte é muito importante. Se não dá para fazer manhã e noite, mas pelo menos faz de manhã, mas já faz. E quando o Espírito Santo for trabalhando, as coisas forem evoluindo, o casal vai estar fazendo também à noite. Isso aí é gradual e não tem uma receita de bolo. O importante é que tenha esse ato feito, né? O altar da oração, o altar no lar, tá certo? E o último desses mandamentos aqui é ter Cristo Jesus no casamento como cordão de 3 dobras. Existe uma passagem bíblica em Eclesiastes 4:12 que fala exatamente isso. Com 2 ainda pode romper, mas com 3 o cordão fica mais forte. Quem é essa terceira pessoa do cordão de 3 dobras? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está entronizado no casamento, o cordão fica mais seguro e não vai arrebentar com facilidade. Na verdade, não vai nem arrebentar. Pode sofrer tribulação, pode sofrer o que for, mas se Cristo de verdade estiver entronizado e estiver sendo seguido boa parte dessas orientações, com certeza vai ser diferente. Vai ter problema? Vai ter dificuldade de relacionamento? Vai, mas não vai ser rompido. Isso é muito importante para que a gente possa atingir esse propósito, né? E o próximo é eu trouxe assim, para divulgar para vocês, já que é da própria igreja. Existe uma revista, eu pedi pelo correio, chegou para mim, ela é fantástica. É a revista Esperança, Novo Tempo, Entre Família. Só para tu ver aqui os textos que tem na capa aqui, ó. O amor acabou, e agora? É um dos artigos. Operação Supernani, 10 coisas que você deve ensinar aos seus filhos, né? E o Emoções Venenosas, como lidar com os sentimentos destrutivos. Isso é só 3 dos artigos que tem aqui. Mas o artigo final, foi daí que veio a inspiração desse sermão, é exatamente com o tema que nós estamos estudando essa noite aqui. Ó, uma família com propósito. Só que eu dei um outro enfoque para vocês, mas a partir de agora eu vou só pegar uns trechinhos da revista e nós vamos, antes do encerramento, passar um vídeo curtinho da Darlene Alves, falando 3 minutinhos do que é uma família com propósito, que vai resumir o que a gente está estudando essa noite, tá certo? Então, eu aconselho, né? Ou vocês pedem pelo correio totalmente grátis, porque a gente pensa que isso aqui é só para quem não é adventista. Não é verdade. Tanto é que eu sou, e não é a primeira revista que eu recebo. Por quê? Porque são temas que, às vezes, a pessoa não tem ou condição financeira ou tempo para ir numa terapia ou coisa desse tipo. Esses temas aqui ajudam bastante. Assim como também você usar a TV Novo Tempo, né? O YouTube, né? Nos programas que tem especializado nesse sistema de família, de casal, ajuda bastante. Pelo menos eu tenho experimentado isso com Socorro, aos pouquinhos, e funciona. Tá certo? É lógico que a ação do Espírito Santo é fundamental, mas essas orientações são muito, muito válidas. Tá certo? Então, fica aqui a sugestão. E trazendo um gancho do que eu li aqui na revista, eu queria compartilhar com vocês, um tema que eles colocaram esse título aí, Aprendendo Juntos. E eles colocam uma pergunta, pode clicar? Olha a pergunta que é colocada nesse artigo, que tem a ver com o tema uma família com propósito, mas tem uma parte que eles colocam assim, ó, como um testemunho de uma família pode influenciar outras famílias. Ou seja, um dos propósitos que Deus tem para nós como família é influenciar outras famílias. Lembra que eu dei um testemunho que eu fui influenciado aqui? E cheguei aqui ao tanque batismal por influência de famílias, de casais, e eu estou, graças a Deus, hoje aqui. Por quê? Por influências
de famílias, influência de casais. Isso é muito importante. E aí a base bíblica que nós temos para isso, eu gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios 3, 2, 3. 3, 2, 3. 2 Coríntios 3, só para vocês entenderem o que realmente é o propósito de Deus para as famílias, nesse contexto. 2 Coríntios 3, 2, 3. Isso eu já tirei da revista, ou seja, é um aprendizado que eu estou trazendo aqui para esse sermão, mas quem tiver a revista vai ter a oportunidade de ler outros temas com mais profundidade, inclusive esse, uma família com propósitos. Amém? Então, vamos lá. 2 Coríntios 3, 2, 3. Olha que interessante. Eu peço só mais um clique agora, para que a gente possa ver o que está escrito ali em cima. Ó. Cartas vivas. Vocês vão ler agora a passagem bíblica, vai entender qual é a visão de Deus para nós. 2 Coríntios 3, 2, 3. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, o que o pessoal lá fora vê em nós? Cartas vivas, que são escritas por nós. Agora, como é que eles estão lendo essa carta? Será que eles estão lendo essa carta para que a gente possa ser realmente uma influência para o crescimento espiritual deles ou não? Esse é um questionamento. E aqui a revista ela diz o seguinte, nessa parte. Sabe como é que a gente pode melhorar o mundo dentro desse contexto de família com propósito? A resposta está aqui, ó. Com uma família de cada vez. Aí eu não entendi. Com uma família de cada vez eu posso melhorar o mundo? É. Quando a nossa família der um bom exemplo de cortesia, harmonia e amabilidade, nossos vizinhos e a nossa comunidade serão o quê? Impactados de forma positiva e serão influenciados a fazer o mesmo com as outras pessoas. Essa é uma corrente do bem, não é mesmo? Somos cartas vivas. Eu queria que vocês gravassem essa frase. Cartas vivas para as outras pessoas. Diariamente observados e lidos por aqueles que nos cercam. O que percebem as pessoas que entram em contato com a sua família? Ordem, bondade e respeito ou o contrário? Porque nós somos cartas vivas. E as pessoas estão tendo contato conosco, com a nossa família, e vão interpretando, vão tirando suas conclusões. E a pergunta é, elas veem em nós ordem, bondade e respeito, ou o contrário disso? Né? Desordem, falta de bondade, desrespeito. Será que é isso que elas veem? Então, fica essa interrogação. Na verdade, eu vou pedir agora que seja colocado... Ah, não, tem mais um slide aqui, que é o texto de Ellen White, que eu achei também importante para compartilhar aqui com vocês. Aqui diz o seguinte: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Então, não existe sermão melhor de família do que o testemunho de uma família. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Esse é o testemunho, certo? E agora, o 3 minutinhos com a Darleide para a gente poder, na sequência, encerrar. Eu gostaria de pedir o vídeo para que ela faça o resumo do que nós estudamos. Com a família não é diferente. A família é o lugar onde nós aprendemos a ser gente. É ali onde nós nos desenvolvemos, nós crescemos, aprendemos a ser maduros, a compartilhar do que temos, do que somos, a oferecer o outro que temos de melhor e também deixamos que o nosso eu apareça mais à vontade,
mas esperamos ser compreendidos e amados. Isso tudo em família. É em família também que nós devemos pensar a respeito de um propósito ainda maior: servir aos que estão à nossa volta. Os pais deveriam ensinar os seus filhos a servir mais do que serem servidos. Os filhos deveriam olhar para os seus pais como modelos e como aqueles que verdadeiramente não somente ensinam de palavras, mas de fato e de verdade vivem para servir. Dentro de casa é que nós aprendemos que o mundo não gira em torno das nossas necessidades, mas que todos nós devemos aprender a compartilhar e a dar ao outro o que nos sobra, ou compartilhar com o outro até mesmo aquilo que estava no limite para as nossas necessidades. Mas aprendemos a ser altruísta. Como uma mãe, quando tem pouco alimento, prefere deixar de comer para dar a seus filhos. Isto é uma linda lição do que é amor prático. Mas se não aprendemos isto em casa, quem vai nos ensinar? Se os pais não se comprometem a dar lições aos filhos a respeito de que é mais do que ser servido, mas entregar-se para servir ao próximo, aos outros, aos estranhos, a quem está passando na rua, doar, dividir, entregar o que tem de melhor. É em família que se cumpre o propósito de Deus. É ali que o amor de pais pelos filhos e dos filhos para os seus pais, o respeito mútuo, a vontade de ajudarem-se uns aos outros, podem se espalhar e sair pelas portas de casa e uma sociedade de família em família experimentar o que é verdadeiramente ser feliz. Sabe esses escândalos que nós acompanhamos uma vez ou outra na mídia? Sabe a desonestidade, o crime, a violência? Sabe todo esse desprezo ao valor da vida humana? Se as lições dentro de casa tivessem sido outras, se mais do que querer dinheiro e poder nos tivesse sido ensinados ainda quando estávamos no colo do pai e da mãe, nós experimentaríamos um outro modelo de vida. Quando pensar em família, pense mais que em romance, casamento feliz e fotos bonitas nas redes sociais ou para dar conta às outras pessoas. Vá além. Quando pensar em família, pense em servir e em como foi o chamado para a família de Abraão para abençoar a outros. Assim, o nome de Deus é exaltado. Se lhes falta isso, busque sabedoria em Jesus. Busque o Espírito de Deus e aprenda em sua palavra e pela experiência de conviver com Cristo o que é servir e amar de verdade. Assim cumpriremos todos o nosso propósito de existir. Que Deus abençoe a sua família. Eu vou pedir o último slide para que a gente possa fazer o encerramento. É o último slide da apresentação. Porque tem uma pergunta lá no último slide que eu quero fazer para vocês. A pergunta é essa aqui, ó. Então, que decisão tomar em família? A orientação é Josué 24:15, pode clicar, que a gente não vai abrir a Bíblia, mas você já sabe de cabeça. Todo mundo junto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu trouxe aqui um compromisso, que eu vou ler para vocês. Pode clicar, por favor? Esse compromisso, eu gostaria que eu vou ler pausado, vocês têm aí na tela, e a gente lê junto esse compromisso para a gente poder fazer a oração e encerrar aqui o sermão. É o compromisso que nós assumimos com Deus para que a nossa família seja uma família com propósito de Deus. E o compromisso é esse. Eu vou ler, vocês repetem junto comigo, tá bom? Prometo, vamos junto? Prometo rever e praticar esses conceitos e atitudes sobre família. Sim, eu recebo as bênçãos de Deus sobre a minha vida e prometo cuidar da minha família e fazer a parte que me cabe para conduzi-la aos pés de Jesus. Amém? Então, esse é o compromisso que nós estamos fazendo para que a gente possa realmente ser uma família de propósito de Deus, sabendo que o objetivo maior é adorar a Deus e influenciar outras pessoas para o reino dos céus. Amém? A oração que eu vou fazer para encerrar vai ser um pouquinho diferente, porque
eu passo do pressuposto que se tem uma pessoa na família que precisa começar o processo para que tudo volte a ter o propósito de Deus, é a própria pessoa em si. Porque se não começar da parte dela, e ela for tratar a família como algo assim, coletivo, essa é uma orientação para a família, tá? É orientação para A, B, C, tá? Mas e eu nessa parte? Como é que fica? Será que eu estou pedindo a Deus para que eu possa startar processo de mudança? Ou será que eu estou querendo que o outro mude? Para se esse outro mudar, aí eu mudo. E aí as coisas não acontecem. E aí tem uma oração que eu aprendi na época da jornada, não sei quem lembra aqui, do seminário de enriquecimento espiritual. Lembra que antigamente tinha uns seminários de enriquecimento espiritual? Pronto. Eu tirei uma oração que eu vou ler aqui para vocês, mas é uma oração, eu queria que vocês mentalizassem, vocês pedindo para Deus o que está aqui. Porque eu tenho certeza que se isso aqui for dado por Deus para nós, nós vamos ser o ponto de partida para que a nossa família seja uma família com o propósito de Deus. Mas se nós falharmos, eu vou ficar esperando o outro. E pode ser que o outro esteja esperando a mim. E aí não sai do canto. E a gente não vai influenciar ninguém com esse tipo de atitude. Correto? Então, eu vou ler, é um pouco diferente, mas vocês vão entender por que eu decidi encerrar o sermão com essa oração. A oração é assim: Pai, Tu me criastes com um só propósito, glorificar o Teu nome. Formastes o meu corpo para ser templo e morada do Teu Espírito Santo. Senhor, Tua palavra afirma que Teu Espírito Santo quer fazer morada em mim e que fui comprado por um bom preço. Ajuda-me, Senhor, para que realmente o meu corpo seja um santuário onde Tu possas habitar. Tira de dentro de mim o egoísmo, Senhor. Tira de dentro de mim o orgulho por aquilo que eu sou e que ainda poderei ser. Dá-me, Senhor, um espírito de mansidão e domínio próprio. Fazes também com que sempre trate o meu irmão com amor fraternal. Realiza, Senhor, em mim, através da oração, o mesmo que realizaste na vida dos apóstolos no dia do Pentecostes. Batiza-me, Senhor, com o Teu Espírito. Batiza-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém.